Olá, participante do Plano Valor Previdência. Eu estou aqui na entidade, no Sebrae Previdência. A entidade, na verdade, está em home office. Eu também estou, mas a gente entendeu a necessidade de vir aqui com a diretoria do Sebrae Previdência para bater um papo com você, falar sobre esse cenário meio conturbado que está todo mundo acompanhando, né? É importante a gente lembrar que o Sebrae Previdência administra 2 planos. Um é o plano Sebrae Prev e outro é o Valor Previdência, o nosso plano instituído, que na verdade, quando a gente fala Valor Previdência, a gente está falando do Plano Família, do FENACOMPREV e do CORECOMPREV, tá bom? Então não se assuste se eu falar Valor Previdência, eu estou falando com você, participante do Plano Família, eu estou falando com você, participante do FENACOMPREV e com você, participante do CORECOMPREV, tudo bem? Então, eu estou aqui com o nosso diretor de Administração e Investimentos, o Vitor Hall. Obrigada, Vitor, mais uma vez. A gente vem recebendo alguns questionamentos dos participantes, né? E eu estou aqui com uma pergunta sobre esse cenário. E o participante do Valor Previdência, Vitor, quer saber o que a entidade tem feito, quais as medidas adotadas, isso tem refletido na reserva do participante do Valor Previdência, né? O que você pode dizer para o participante? Essa redução que ele viu na reserva, esse cenário incerto, o que você pode falar para ele? Então, Viviane, o plano Valor Previdência, ele tem apenas um perfil de investimento, né? Uhum. E como é um plano novo, e que as pessoas que entraram nesse plano têm que ter em mente que para eles otimizarem o seu benefício tributário também, eles têm que ter uma visão de médio e longo prazo. E esse é, inclusive, a razão do Fundo de Previdência. Então, a gente criou um perfil que é mais adequado a essa visão de longo prazo. Então, não é adequado você ficar olhando todo dia os resultados e tentar comparar com outras coisas, porque aqui é uma visão de longo prazo. Então, a gente faz uma gestão olhando o longo prazo. Obviamente que isso não impede que a gente tome medidas para mitigar os riscos que acontecem ao longo desse percurso. Então, o que a gente fez no atual momento, já em fevereiro, a gente observando que existia uma mudança de cenário, só porque a China e alguns países poderiam crescer menos, iam ter um crescimento econômico menor, a gente já foi reduzindo as nossas posições. Antes mesmo da crise chegar aqui no Brasil. Antes do Brasil, a gente começou a reduzir as exposições que são de maior risco, são aquelas exposições que trazem uma expectativa de retorno maior, por isso a gente investe nelas, mas elas trazem mais incerteza e possibilidades de maior variação, que são variações tanto positivas como negativas. Então a gente foi reduzindo, fez alguns investimentos bastante conservadores, que rendem menos, mas que protegem nesses momentos, mas a gente não eliminou totalmente esses investimentos, por 2 motivos. Um, porque a gente estaria realizando, às vezes, alguns investimentos que a gente vê muitas perspectivas, mesmo nesse cenário, só que se a gente tivesse vendido ou saído dessa posição, a gente estaria realizando esse prejuízo. Então o que a gente fez foi, num momento que a gente achou que ainda estava em preços muito bons, a gente saiu de uma parte desses ativos, e depois que eles já caíram muito, em alguns casos a velocidade foi muito rápido. Só para a gente ter uma ideia, teve uma semana do mês de março que a gente teve na Bolsa de Valores a maior queda do século. Os ativos caíram 15%. Na mesma semana a gente teve uma outra queda de 13%. Então foi uma semana de uma perda muito grande de valor e que não deu nem tempo de reação, porque os preços despencavam logo nas aberturas dos mercados. Então você não tinha quase que reação nenhuma. Era como se existia um gap de preço de um dia para o outro. Já abria com preço muito baixo. Quando a gente observou esse cenário, obviamente que a gente não foi realizar esses ativos e a gente esperou, porque quando a situação ficar mais clara,
a gente vai conseguir recuperar esses valores, porque o mercado diminui essa ansiedade, esse nervosismo, esse grau de incerteza, e os ativos voltam a ser precificados num preço melhor. Então a nossa tomada de decisão é, olhando o longo prazo, os ativos vão ter alterações de preço, onde era importante a gente não reduzir a exposição, a gente não reduziu, e onde a gente achou que estava ainda no momento bom de preço, a gente reduziu a exposição, e uma parte foi até antecipada. Tá. Vitor, para a gente encerrar esse bate-papo, caso o participante do Valor Previdência entrou no site do Sebrae Previdência, acessou a área restrita do plano dele, seja ali família, Corecon, Fenacom, entrei no meu extrato e percebi uma redução no meu saldo, tá? Você pode trabalhar mais essa informação para a gente, para ficar mais claro ainda para o participante? Ele entrou no site, caramba, minha reserva diminuiu, tantos reais. E aí? O que você tem para falar para esse participante? Tá, muito boa essa pergunta, Viviane. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que isso só se realiza de fato essa perda se a pessoa deixar o investimento. Ela falar assim, eu fiz um investimento e saí dele e vou fazer outra coisa. Resgatei. Entendi. Aí você realizou essa perda. Até o momento que você não realizou essa perda, ou seja, você não resgatou, você está lá investido e é uma questão de preço. Tem momentos de muita incerteza que o preço dos ativos, como a incerteza é muito grande, algumas pessoas se desesperam, não querem estar naquela posição e vendem a qualquer preço. Isso não quer dizer que o ativo não vale aquele preço. Isso acontece muito com imóvel. Quem tem imóvel já vivenciou aí há tempos atrás, né? A gente estava num cenário de crise, quem queria vender o imóvel não conseguia vender. Então, para vender, tinha que baixar o preço do imóvel. É isso que acontece, quando a incerteza está grande, não é que o ativo perdeu o preço, ele simplesmente não tem comprador. E para você vender, você tem que baixar o preço. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Então, é mais importante, não realizar o prejuízo no pior momento. Então, enfim, não dá para saber se a gente está no pior momento, porque a crise não acabou, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas certamente a gente não está nos níveis normais quando a economia estiver voltando à atividade. Hoje a gente está na economia parada. Então, obviamente que os preços, quem quiser ter dinheiro na mão e quiser precisar fazer isso, vai vender num preço muito mais baixo do que ele vale. Então é importante não resgatar. E outra coisa que tem em mente, então, isso é um cenário temporário no qual foi explicado. Então, esse prejuízo não a gente não pode dizer que ele é realizado. Ele não foi realizado o prejuízo. A gente só está marcando um preço a menor. Esses preços vão voltar a uma normalidade assim que a atividade voltar. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai recuperar esses ativos à medida que o impacto desses efeitos forem mensurados, a gente vai saber realocar esses ativos da melhor maneira possível e recuperar esses valores, isso eu não tenho dúvida. Isso é tão evidente que na última semana, só para vocês terem uma ideia, as cotas, a gente já teve cota ao longo do mês bastante inferiores do que a gente vai fechar ao final do mês. Você vê, em termos de uma semana, a cota recuperou quase, o desempenho da cota, ela melhorou quase em 40% ao longo de uma semana. Para você ver como isso é uma precificação temporária e que vai mudar. Isso vai mudar à medida que as atividades voltarem ao normal. Obrigada, Vitor. Gente, é isso. É importante que vocês continuem acessando o portal do Sebrae Previdência. Vai ter um arquivo muito rico de informação lá, tá bom? Já tem parte desse arquivo, já está lá no nosso portal. Dúvida? Entre em contato com a área de relacionamento, os contatos estão aqui. A gente, apesar de não ter o atendimento presencial, tá tudo funcionando, tá tudo rodando. Pagamentos estão sendo realizados, tá tudo certo. A única coisa que mudou foi o atendimento presencial, tá bom? Relacionamento, @sebraeprev.com.br, os telefones, via Skype. É muito importante que você entre em contato com a gente. Tire a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos participantes. Então, continue com a gente.
continue acessando o portal, continue acessando as nossas redes sociais. Lá você encontra tudo o que você precisa saber sobre esse momento, tá bom? A gente fica aqui. Vitor, muito obrigada e até a próxima!